paz para todos. Vocês são os pontuais, então eu tenho que honrar vocês por estarem aqui no horário, né? Nós sabemos que ainda vão chegar alguns, mas nós vamos dar início, portanto, a esse curso, que tem como nome, como tema, Desvendando os livros de Daniel e do Apocalipse. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é ler com você um texto e te explicar um pouco do curso para você entender o que nós vamos fazer aqui durante essas 8 semanas, né, que nos esperam. Abra comigo no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Tem um texto que nos interessa nesta noite. Creio que todos me conhecem, eu sou o pastor Jefferson, né? Sou o fundador e reitor da escola, do CETEG, e prazer para mim poder estar aqui com vocês, transmitindo um pouco daquilo que sei. Daniel capítulo 12, versículo 1 em diante diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O verso 3, que é o que mais nos interessa nisso aqui. 3 e o 4. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então vamos orar, e eu quero dar uma explicação a respeito do curso e a razão do porquê estamos lendo esse livro. Ó Pai, nós te agradecemos nesta noite, nesta segunda-feira, dia 19 de maio. Estamos aqui abrindo, ó Deus, mais um curso rápido do CETEG, e aqui ficaremos juntos por 8 semanas, mergulhados na Tua Palavra, buscando entendê-la e conhecê-la melhor. Ó Deus, abre a nossa mente, expande o nosso entendimento. Ó Deus, todos aqueles que aqui entrarem, ó Deus, com um pouco mais de tempo de relacionamento com a Bíblia, com um pouco menos, quem sabe novos convertidos, quem sabe já pregadores experientes, mas todos nós estamos aqui como aprendizes da Tua Palavra. Nos ajuda, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse curso, ele é um pouco diferente de um curso de escatológico convencional, né? Se você já esteve em ministrações de escatologia convencionais, você vai perceber a diferença, porque esse curso, ele não tem como objetivo explanar para você toda a escatologia e discutir a escatologia em si. Não é esse o objetivo, porque eu poderia fazer isso, dar para você todos os conceitos de escatologia e por 8 semanas, e no final do curso você sair animado, porque a escatologia realmente entusiasma, anima e tudo, mas no final das contas você continuaria com dificuldade de abrir o livro de Daniel, abrir o livro do Apocalipse, ler os dois, entendê-los e, se necessário for, explicar para alguém. Então, o objetivo do curso é outro. O objetivo do curso é, nós vamos fazer uma introdução à escatologia, porque também é necessário, para você não ficar perdido, lógico. Mas o objetivo do curso é nós irmos para o texto dos 2 livros. Nós vamos fazer um resumo de cada livro, e vamos entender a estrutura literária de cada livro, como eles foram escritos, em que época, por quem e por quê. E uma vez que nós entendamos isto, então nós vamos estudar o texto de cada livro.
e comparar os dois textos. Então, logicamente que vamos falar de profecia, vamos trazer aqui algumas interpretações de muita coisa, mas o objetivo é te ajudar a entender esses dois livros, para que você amanhã ou depois possa abrir os dois livros na mesa da sua sala e lê-los sem medo, sem pavor, sem preocupação, sabendo que você está entendendo o que ali está escrito. E se necessário for, amanhã ou depois, na sua igreja, você tiver que dar uma palavra, ministrar sobre Daniel, o Apocalipse, você poderá fazê-lo também. É lógico que Daniel e Apocalipse, um livro só, poderia dar aí facilmente um curso de 1 ano de duração. Um dos livros. Poderíamos pegar Daniel e decidir estudar o livro de Daniel sozinho por 1 ano. Confie em mim, nós teríamos assunto que terminaria o ano e o assunto continuaria. Porque são 2 livros muito vastos e são, by far, considerado pelos grandes escatólogos, os 2 livros mais difíceis da Bíblia. Se você entender Daniel e entender o Apocalipse, você pode dizer que você resolveu os 2 maiores problemas, entre aspas, da Bíblia. Porque eles são realmente os livros mais complicados. São os livros que trazem mais a simbolismos e analogias, e são livros que apontam para questões futuras, que sempre impressionam as pessoas, etc., sempre falando em linguagens simbólicas. Então as pessoas olham para simbolismos na Bíblia e elas se apavoram porque elas não têm ideia do que aquilo representa ou significa, porque, na verdade, isso tem a ver com uma relação com a Bíblia que não tem alcançado a intimidade necessária, digamos assim, porque, na verdade, todos os simbolismos encontrados no livro de Daniel e no livro do Apocalipse têm a sua explicação dentro da própria Bíblia. Então, nós não temos que sair fora da Bíblia para encontrar uma explicação para o dragão com 10 cabeças que João viu. Eu não preciso sair da Bíblia para entender que leão é esse com asas de águia que Daniel viu. Não. Todos os simbolismos do livro de Daniel e todos os simbolismos do livro do Apocalipse encontram sua explicação dentro da própria Bíblia. Então, na verdade, o que você precisa é de um tempo necessário de relacionamento com a Bíblia para você saber onde encontrar essas explicações. E é isso que eu gostaria de fazer com você, gastar esse tempo com você, para que você pudesse, então, desenvolver esse relacionamento. Portanto, essas 8 semanas serão um total de 20 horas de curso, não tem como objetivo trazer todos os detalhes e todas as minúcias do livro de Daniel e do livro do Apocalipse. Não é isso. Nós não vamos estudar os livros versículo por versículo. Também não é isso. Mas nós vamos estudar o texto dos 2 livros de uma forma bem abrangente. Nós vamos estudar os livros inteiros, de forma panorâmica, e nós vamos comparar os 2 ao estudá-los, porque um é espelho do outro. O livro do Apocalipse é um espelho do livro de Daniel, com algumas explicações a mais, algumas adições que Deus não podia dar para Daniel naquela época, mas que Deus deu para João, portanto, na sua época. Então, o Apocalipse é espelho do livro de Daniel, com alguns acréscimos, com algo mais que Deus não pôde revelar no tempo de Daniel. Quem entendeu até agora? Dá um sinalzinho com a mão aí para ver se nós estamos na mesma página. Muito bem. Eu queria te dar 3 informações que eu gostaria que você anotasse para nós prosseguirmos daqui para frente. 3 informações extremamente importantes, sem as quais não vale a pena nem prosseguir. A primeira informação, você vai escrever, número 1. É possível entender os livros de Daniel e do Apocalipse. Ok? Informação número 2. Não há nada nos 2 livros
que não tenha a sua explicação dentro da própria Bíblia? E verdade de número 3. Não há nenhuma razão para que eu não entenda esses 2 livros. Ok, por que que isto é importante? Porque um dos primeiros obstáculos quando se ensina esses assuntos que são mais complicados, mais caldo grosso na Bíblia, o primeiro obstáculo está exatamente no aluno. É quando o aluno acha que qualquer um é capaz de entender os livros de Daniel e do Apocalipse, menos ele. Quando a pessoa coloca isso no coração, na mente, nós já estamos diante de um problema. Porque ela fecha o coração, ela fecha o entendimento para poder compreender. Bom, tanto Daniel quanto o Apocalipse fazem parte da Bíblia. E a Bíblia foi escrita para quem? Para o povo de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia está aí para o povo de Deus. Então Deus não poria nada na Bíblia que você, sendo filho de Deus, não fosse capaz de entender. É claro que tem muita coisa na Bíblia que você não é capaz de entender sozinho. É verdade. Quando Filipe se encontrou com o eunuco, lembra daquela experiência no livro de Atos? Se encontrou com o eunuco no caminho de Gaza, o eunuco estava lendo um texto de Isaías, e aí Filipe olha para o eunuco na carruagem e pergunta: você entende o que lê? E ele disse assim: como poderei entender se ninguém me explicar? Aí convida Filipe para subir no carro, Filipe sobe e começa a explicar para ele, porque Filipe sabia. Uma vez que Filipe explicou, então ele entendeu. Então você vai sofrer uma mudança de mindset nesta noite. Nós vamos ficar juntos por 8 semanas e você vai sair daqui desse curso entendendo perfeitamente os 2 livros mais complicados da Bíblia, a ponto de ensinar a outros. A hora que você encontrar alguém confuso, que não entender muito bem o que está escrito aqui ou acolá, você fala: não, pera um pouquinho que eu já te explico. Senta aqui, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e você vai trazer uma explicação sobre aquele assunto, porque você é capaz de entender. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Muito bem. Então vira para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: você é capaz de entender tudo que será ensinado esses dias. Amém. Quero registrar a presença da pastora Gel, esposa do pastor Daniel, né, da igreja que nos hospeda. Quero registrar a presença dos irmãos de Hartford. Aqui a pastora Connie, nossa amiga, acompanhada da Elaine, mais 3 irmãs, não é isso? Lá de Hartford. Dirigiram aí 2 horas e tal, né? Ainda pegaram uma estradinha errada ainda. E os irmãos de Marlborough, né? São 3 ou 4? 4, né? 4 irmãos de Marlborough também que vieram aí. Muito bem-vindo vocês todos, tá bom? Muito bem. A outra coisa que eu quero dizer, para quem chegou e pegou em andamento, eu li um texto em Daniel capítulo 12, né? E estou focando no versículos 3 e 4. A outra coisa que eu quero focar, antes de nós entrarmos em alguns slides que eu vou mostrar ali, é o fato de que há uma promessa muito grande, versículo 3, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Você sabe por que há uma promessa tão gloriosa dessa natureza na Bíblia para quem ensina a Bíblia? Porque está cada vez mais raro encontrar ensinadores da Bíblia.
que conheça e que ensine com a devida responsabilidade, etc. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Muito simples. Para montar esse curso, logicamente que eu não gostaria de dar o curso sozinho, não teria necessidade. Eu gostaria de ter aqui 3 professores, pelo menos. Por 8 semanas, poderíamos ter 3 professores aqui ensinando. O problema é encontrar esses professores. 2 professores que poderíamos fazer uso, o pastor Luiz Prestes, que estava quase certo, ou o pastor Abraão de Almeida, que são 2 pessoas que realmente conhecem profundamente o assunto, nenhum dos 2 poderia. E aí eu me bati aonde, quem, uma luta para encontrar. E aí lembrei de um amigo meu no Brasil, também é muito bom no assunto, que poderia dar pelo menos uma aula, seria hoje a aula pelo Skype. Mas acabou acontecendo um imprevisto, também não foi possível. Então, num país desse tamanho, quantas igrejas brasileiras nós temos por aí? Talvez centenas e centenas e centenas e centenas. Para encontrar um mestre, um professor, é uma dificuldade. Por que é tão difícil encontrar um professor da Bíblia? Não pregador. Pregador tem muitos, bons, homens de Deus, mulheres de Deus, pregadores. Tem muitos por aí. Glória a Deus por eles, nós precisamos deles. Estou falando de professores, ensinadores. Por que é tão difícil encontrar um ensinador da Bíblia? Porque dá um trabalho. Para você chegar a ser um professor da Bíblia, dá um grande trabalho. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia, de um ano para o outro. Você precisa investir, você precisa plantar, você precisa lançar sementes. E você precisa estudar muito. Continuar estudando. Então, por esta razão, existem promessas como essa. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas. Ele usa a estrela aqui, as estrelas como simbolismo, porque as estrelas parecem ser eternas, porque elas duram tanto tempo. Eu estava vendo uma reportagem esses dias sobre o Sol, e o astrônomo, meio sarcástico, falou assim, o nosso Sol está morrendo. Ele só vai durar mais 25 bilhões de anos. Então ele só tem combustível para mais 20 e tantos bilhões de anos. Então Daniel, o anjo que estava falando com Daniel, diz para ele, olha, os que aceitarem o desafio de se tornarem mestres, professores da Bíblia, os que pagarem o preço, estudarem o bastante, forem responsáveis e aceitarem esse desafio, eles vão receber uma recompensa especial. Eles vão brilhar como estrelas. Então é uma promessa para a eternidade. Eu estou lançando isso aqui para você nesse início, nesse começo, para te entusiasmar, para que você entenda que você está fazendo a coisa certa. Irmãos que dirigiram aí, como os de Hartford, como os de Marlboro, atrás de conhecer mais, atrás de saber um pouco melhor. Isto é realmente maravilhoso. Parabéns, nós vamos dar uma salva de palmas para todos vocês. Muito bem. Então vamos agora entrar no assunto. Você tem uma apostila na sua mão chamada de Desvendando o Livro de Daniel, tá? Nós não vamos entrar no texto dessa apostila hoje, você já vai entender por quê. Mas por outro lado, essa apostila, ela foi impressa de um lado só. O outro lado você vai ver que está em branco. Por quê? Porque eu quero que você tome nota no que você vai ouvir hoje. Muita coisa que nós vamos colocar aqui hoje, que não tem a ver com o conteúdo da apostila, que nós vamos começar a estudar essa apostila na semana que vem. Mas sem o fundamento que eu vou lançar hoje, também não adiantaria muito entrar no texto da apostila e no texto dos 2 livros, porque você também não tiraria um grande proveito. Então você vai anotar o máximo que você puder, a aula vai ficar gravada, quem já conhece o CETEG sabe disso, depois você pode entrar no website, você vai receber uma senha e você vai poder assistir a aula ou ouvir a aula, que também está sendo gravada em áudio, não estava, mas agora será. E você, então, vai poder ouvir ou assistir a aula quantas vezes você desejar. Ok, então? Entendido? Então, nós vamos agora, eu quero que você preste atenção aqui, anote
o máximo que você puder, porque eu quero primeiro te dar uma noção, situar você, digamos assim, dentro da escatologia. Quem tem recebido os e-mails, que viu a grade do curso, os dois primeiros temas são: o dispensacionalismo é bíblico? Muita gente perseguindo o dispensacionalismo. Se você colocar no Google dispensacionalismo, você vai encontrar uma bateria de gente falando contra o dispensacionalismo. Tem gente que chega a dizer que o dispensacionalismo é uma doutrina satânica. Satânica. Tem gente que chama de satânico. Então, meu Deus, será que realmente é? O que é dispensacionalismo para os que não conhecem a escatologia? E será que há fundo bíblico no dispensacionalismo? Então nós vamos ver isto hoje, ao que tudo indica. E a segunda coisa são as doutrinas do milênio, que inclusive nós vamos começar por ela. E eu vou falar bem devagar, porque eu quero que você entenda. Eu fiz um propósito no meu coração de tornar a linguagem desse curso acessível a todos que aqui entrarem e sentarem nessas cadeiras. Então eu não vou correr, não estou com pressa, nós vamos conversar tranquilamente até a hora do break, depois tomamos um cafezinho junto, voltamos e continuamos a aula. Ok? Então eu quero começar com você dessa forma. A escatologia está dividida em 3 ramificações fundamentais, tá? E eu sugiro que você só escreva enquanto eu falo, se você tiver essa habilidade. Tem gente que tem. Escreve e ouve sem nenhum problema. Se você tiver dificuldade, ouça primeiro o que eu tenho a dizer, depois você escreve, eu vou dar tempo para você escrever, tá bom? Então faça de acordo com a sua habilidade. Muito bem. A escatologia, ela está subdividida em 3 fundamentos. E esses 3 fundamentos têm como divisor de águas o milênio. Então, o que é milênio, afinal de contas? Tanta gente fala em milênio. Vamos entender o que é. Definição de milênio. A palavra vem do latim, millennium, e significa 1000 anos. Teologicamente falando, significa um reinado de Cristo na Terra por 1000 anos. Então, toda vez que você ouviu falar, milênio, as pessoas estão se referindo a um tempo futuro, e você vai entender por que eu estou dizendo futuro, porque tem gente que acredita que não é futuro, nós vamos falar disso também. Mas da forma como eu creio e vejo da Bíblia, um tempo futuro que está para vir, está à frente, e que terá como duração 1000 anos, como um governo de Cristo na terra, um governo de justiça, de equidade e de retidão na terra, e que durará 1000 anos. Tá? Então, esse governo, esse tempo de 1000 anos, é chamado teologicamente de milênio. Então você não vai encontrar na Bíblia a expressão milênio, porque é uma expressão teológica, tá? Ela reporta para esse tempo de duração. Muito bem. O milênio é o fator que divide as águas na escatologia. Como assim, pastor Jefferson? O próprio milênio gera 3 correntes escatológicas diferentes, tá? Uma se chama amilenismo. O prefixo a, no grego, significa não, sem. Tá? Então, amilenismo significa sem milênio. Não existe essa história de milênio que o pessoal fala por aí. Então, os adeptos do amilenismo não acreditam que haverá um milênio futuro, tá? Ou literal. Nós vamos discutir cada um mais à frente. A segunda é pós-milenismo, ou seja, pessoas que acreditam que Jesus vai voltar só depois do milênio,
mas que esse milênio não é um milênio literal como os pré-milenistas acreditam. Então, o milênio é o divisor de águas e ele gera 3 correntes. Amilenismo, aqueles que acreditam que o milênio não existe at all. Pós-milenistas, aqueles que acreditam que realmente existe um milênio, mas não está para o futuro. Na verdade, nós já estamos dentro dele. E os pré-milenistas, que acreditam que existe um milênio literal que está por vir em algum tempo à frente e que Jesus volta antes dele. Entendido até agora? Complicado isso? Não. Existe uma doutrina que fala de um certo milênio e essa doutrina divide as águas em 3 vertentes. Pessoas que acreditam que esse milênio não existe at all e que Jesus vai voltar a qualquer momento. Pessoas que acreditam que Jesus volta só depois desse milênio e que esse milênio não é literal, ele é um milênio simbólico e que nós já estamos nele. E pessoas que acreditam que existe um milênio literal, ele está para frente e que Jesus vai voltar antes. Pronto. Essas são as 3 correntes escatológicas que existem hoje no mercado. Qualquer livro que você comprar de escatologia, qualquer artigo que você lê de escatologia, em qualquer lugar, em algum lugar, eles estarão seguindo ou defendendo uma dessas 3 correntes. Qual o nome delas de novo? Vamos de novo, mais organizado? Terceira vez que diz o sábio que 3 vezes é para memorizar. Vamos lá. Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. Pronto. E o que aquele A ali significa? Sem, não existe, não. Tá? Muito bem. Nós já vimos a definição. Então agora vamos entender um pouco melhor a teoria dos 3, para você entender aonde que, pelo menos o professor se encaixa. Você tem direito de pensar diferente, mas você vai entender aonde que o professor se encaixa e aonde a maioria dos evangélicos, principalmente os pentecostais, se encaixam. Muito bem. Os amilenistas, os que defendem o amilenismo, acreditam que não haveria um reino literal de Cristo por 1000 anos. Isso é a história da carochinha, isso não vai acontecer. Tá? Jesus voltaria a qualquer momento. Então, os amilenistas acreditam que essa história de milênio, alguns textos na Bíblia que apontam para esse suposto milênio, alguns textos na Bíblia, eles são simbólicos. E que, na verdade, esse milênio que os outros falam, os amilenistas falando, na verdade ele não existe. Jesus vai voltar a qualquer momento e ponto final. Ok. Os pós-milenistas acreditam que há um milênio. Eles só não acreditam que ele seja literal, um período de exatamente 1000 anos. Eles acreditam que é um tempo simbólico que já começou a partir da ascensão de Cristo. Cristo ascendeu aos céus, ali começou a contar esse período simbólico de milênio. Então eles acreditam em 2 coisas realmente absurdas. Número 1, eles acreditam que nós já estamos no milênio. Ora, Jesus já foi assunto aos céus há mais de 2000 anos. Para que chamar de milênio, então, um período que já passa de 2000 anos? Não é verdade? Número 2, eles acreditam que Satanás está preso. Eles acreditam que Satanás está preso. Deus nos ajude quando ele for solto, então. Tá? O pré-milenismo, do qual eu faço parte, acredita que a segunda vinda de Cristo acontecerá antes de um milênio, que seria literal. Então, os pré-milenistas, dos quais eu faço parte, acreditam que há realmente um milênio literal por vir. E que Jesus volta antes desse milênio. Ok? Entendido até agora? Sim ou não, gente? Estou indo devagar para a gente entender. Ok. O milênio do amilenismo. Estou voltando no amilenismo. O milênio não seria um reino literal de Cristo na terra,
Cristo já estaria reinando agora do céu através da igreja e nos corações dos crentes, os quais reinam junto com Cristo também. Os amilenistas acreditam que a Bíblia é interpretada alegoricamente, especialmente as profecias. O Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. Então, o que acontece? Boa parte das igrejas históricas, isso aqui não é uma crítica, por favor, tá? Como presbiteriana, metodista, anglicana e luterana, a maioria dessas igrejas adotam a chamada teologia reformada. E os reformistas, 99,9% deles são amilenistas. Então, eles não acreditam que haverá um milênio literal, como nós estamos vendo aqui. Os amilenistas, eles são forçados, me acompanhe aqui, por favor. Os amilenistas, eles são forçados a interpretar a Bíblia, na sua maioria, de forma alegórica. Por que eles são forçados? Porque é a única forma deles explicarem alguns textos na Bíblia que aponta para o milênio literal. Tem textos na Bíblia que apontam para o milênio literal, no qual nós cremos, os pré-milenistas. Então, como que um amilenista faz com esses textos? Ele alegoriza tudo. Não, isso é alegoria, isso aqui é força de expressão, não, isso aqui não é literal, não sei o quê, blá, blá, blá. E eles vão, então, levando aquilo como alegórico. Por isso que diz aqui, a Bíblia é interpretada alegoricamente, especialmente as profecias. Então eles pegam 90% das profecias e transformam elas em alegoria. As alianças que Deus fez com Abraão e Davi são cumpridas na igreja. Escute isto. Os amilenistas acreditam. Tá? Não perca o foco do que eu estou falando, para você não pensar que eu estou defendendo isso. Estou falando dos amilenistas. Eles acreditam que as alianças que Deus fez com Abraão e Davi são cumpridas na igreja, que é o Israel espiritual, ou que seria o Israel espiritual. Ou no céu, se cumpriria no céu, num reino espiritual em processo. Não haveria uma futura esperança para Israel, de acordo com os amilenistas, como nação devido à sua desobediência. Passagens como Isaías 11 e 55, que para quem não é familiar, são promessas muito contundentes para Israel, do Antigo Testamento, se cumpriria na igreja. Então é assim que eles acreditam. No final dos tempos, haveria uma rebelião e apostasia na terra, liderada pelo anticristo, mas agora Satanás estaria preso. Ai, ai, ai. A segunda vinda de Cristo aconteceria depois da tribulação, e então haveria uma única ressurreição dos mortos de todos os tempos e um só julgamento para justos e injustos. Inclusive, o texto mais contundente para os amilenistas, um dos textos mais contundentes para os amilenistas crerem que a ressurreição de mortos é uma única ressurreição, apesar do Apocalipse claramente mostrar que existem duas, claramente, é o texto que nós lemos em Daniel. Porque, na verdade, Daniel está falando em perspectiva. Daniel está falando centenas de anos antes do pico de uma montanha, que é a visão profética, e do alto dessa montanha, Daniel então lança uma previsão. Muitos ressurgirão, uns para a justiça eterna, para a salvação, outros para a vergonha. Ele não está dizendo que eles vão ressuscitar ao mesmo tempo para a salvação e para a vergonha. Não, ele está lançando uma visão profética olhando os picos dos montes. Porque ele está muito lá atrás no tempo. Quando chega no tempo de João, João faz uma previsão já mais detalhada. João vê a primeira ressurreição no capítulo 20 e vê a última ressurreição, a segunda e última ressurreição no capítulo 22. Ele vê as duas. Que inclusive tem até o desdobramento que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, a segunda vinda de Cristo aconteceria depois da tribulação,
E então haveria uma única ressurreição dos povos ou dos mortos de todos os tempos e um só julgamento para justos e injustos, o que realmente não faz o menor sentido. Cabe na sua cabeça que eu, você e qualquer outro injusto seremos julgados juntos? Você consegue aceitar isso? Na sua cabeça cabe isso? Não faz sentido, não é verdade? Bom, esse é o amilenismo. O pós-milenismo fala de um milênio que é um reinado espiritual, portanto não literal, de Cristo no céu, através da igreja na terra. Então, na cabeça tanto dos amilenistas como dos pós-milenistas, vou repetir, na cabeça dos amilenistas e dos pós-milenistas, Cristo já está reinando na terra através da igreja. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem sóbria. Dá uma olhada para o cenário mundial e responda para mim. Parece que a igreja está reinando alguma coisa? Por que a pessoa não pode ter bom senso? Diminui a Deus eu admitir que a igreja não está reinando nada? Diminui a Deus isso? Claro que não. Não diminui, porque há o tempo disso acontecer. Não chegou ainda o tempo. Então nós estamos militando, a igreja de hoje é a igreja militante, nós estamos militando, estamos guerreando, estamos lutando, estamos batalhando. É hora de guerra, de batalha. Nós não estamos reinando absolutamente nada. Nós estamos batalhando, guerreando para nos mantermos vivos. É isso que estamos fazendo. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis o quê? Ele não falou trono, no mundo tereis trono. Governem à vontade. Não, no mundo tereis aflições. Isso significa que agora não é hora de governar, é hora de guerrear. O que Paulo apresenta quando ele fala da guerra espiritual? Ele apresenta o quê? Ele apresenta uma roupa de rei ou uma armadura de guerreiro? Então eu não estou reinando nada, eu estou guerreando. Eu estou em luta, estou em batalha. É a igreja militante. Tá? Então, na mentalidade do pós-milenista, é responsabilidade da igreja trazer a plenitude do milênio através da evangelização mundial. E aí, gerou-se um outro problema. Agora vocês vão entender qual é a origem desta miséria da mensagem da prosperidade. É exatamente isso, é o amilenismo e o pós-milenismo. Porque aí parou-se de pregar coisas como o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, parou-se de pregar santificação, quebrantamento, evangelismo, parou-se de pregar essas coisas, não evangelismo, santificação, consagração, e coisas assim, não é? Estar preparado, Jesus está voltando, blá blá blá. Seja honesto, quando foi que você ouviu alguém pregar, talvez na sua igreja ou em outro lugar, que Jesus está voltando? O arrebatamento da igreja está por acontecer. Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem dessa? Graças a Deus. Tá vendo? Entendeu? O que aconteceu? Ora, se não tem, ouça bem para você compreender a sagacidade de Satanás. Se não tem arrebatamento da igreja, não tem milênio por vir à frente. E até a grande tribulação é interpretada por eles de uma forma completamente diferente. Na verdade, o milênio é aqui mesmo, já estamos no milênio, e é a igreja que tem a responsabilidade de fazer o milênio acontecer na sua plenitude, evangelizando, estabelecendo o reino de Deus na terra, entre as nações, blá blá blá. Então o que acontece? Isso gerou esta noção de que a igreja precisa ter, conquistar, adquirir, você vai prosperar, você vai crescer, você isso, você aquilo. Não é que você não pode, não deve, Deus não queira que você cresça e prospere. Não é isso. Mas é a mudança do foco. Quando você muda o foco, você torna a igreja mais terrena, você torna a igreja mais secularizada. Você torna a igreja mais preocupada com o dia de amanhã e o dia de hoje do que necessariamente com o futuro próximo, que é a vinda do Senhor.
Aí quando você lê 1º e 2º Tessalonicenses, você vê Paulo falando por dezenas de vezes a respeito da vinda do Senhor, a vinda do Senhor, a vinda do Senhor, em 2 cartas. O que significa que a igreja primitiva, que estava 2000 anos mais longe da vinda do Senhor, estava mais preocupada com a vinda do Senhor do que a igreja de hoje. Como é que é possível isso? É porque a igreja primitiva não estava contaminada com essa mentalidade amilenista e pós-milenista, que são as mães da teologia da prosperidade e dessa mentalidade de que o reino de Deus é estabelecido pela igreja na face da terra. Então isso é um desvio de conduta teológica que foi gerando esses problemas, tá? Então, esse governo não seria literal e já teria começado desde a ascensão de Jesus aos céus. Então, nós já estaríamos no milênio e, como eu já disse, Satanás inclusive estaria preso e que a igreja está estabelecendo o milênio na terra e coisas dessa natureza, quando na verdade você olha para o cenário, não é isso que você vê, não é isso que se vê. E se eu não tiver a consciência exata do que está acontecendo, eu acabo não fazendo o correto. O que Jesus disse? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então os que ensinam e os que pregam, se eles pregarem a mensagem errada, se eles derem o toque errado da trombeta, eu não sei se alguém aqui já foi militar, mas tem essa questão, um toque para isso, um toque para aquilo, não tem? Um toque para descansar, um toque para regimentar, um toque não sei para quê. Se der o toque certo, errado, quem é que vai se preparar para a batalha? Então, o que está acontecendo com a igreja hoje, essa letargia que está sobre a igreja, é resultado desse toque incerto da trombeta. A trombeta está dando sonido incerto e as pessoas, ao invés de se prepararem para algo, elas estão se preparando para outra coisa. Porque o sonido está incerto. E cursos como este têm a intenção de consertar, afinar aí a trombeta para que o sonido esteja correto e a igreja volte a ouvir a dizer que Jesus está vindo. Nós temos que nos preparar. Jesus está vindo. Amém, gente? Amém. Muito bem. Chega de gastar tempo com amilenismo e pós-milenismo. Vamos falar do pré-milenismo, que pelo menos é o que interessa a mim, o professor. Pré-milenismo. O milênio seria um reino literal de 1000 anos de Cristo na Terra. É aí que entra a importância de entender a doutrina do dispensacionalismo, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Porque a doutrina do dispensacionalismo, ela torna a possibilidade de um milênio literal plausível. E talvez explique por que o diabo tanto combate o dispensacionalismo, por que as pessoas querem tanto matar o dispensacionalismo. Então seria um reino literal, tá? Antes da segunda vinda de Cristo haveria um tempo de apostasia, liderado pelo anticristo. Cristo, ao voltar, iria prendê-lo por 1000 anos. Então, eu que sou pré-milenista, acredito que esse milênio é literal, ele realmente virá, e que antes de Jesus voltar, haverá uma apostasia na terra, liderada por aquilo que Paulo chama de o homem do pecado, e que João chama de anticristo, não no Apocalipse, mas nas suas cartas, tá? E que Cristo, quando voltar, depois da apostasia e antes do milênio, vai prender o anticristo, o falso profeta e Satanás por 1000 anos. Por que eu sou pré-milenista, por exemplo? Inclusive na grade do curso diz, né? Por que somos pré-milenistas ou pré-tribulacionistas? Porque o pré-milenista enfatiza a interpretação ou literal ou normal das Escrituras. E é aqui que vai algo importante. Para tudo que você está fazendo aí, olha para mim. Escute bem. Existe um dizer da hermenêutica interessante que diz assim: quando um texto fizer sentido, não procure outro sentido.
Isso é uma regra sagrada da hermenêutica. Então Jesus diz, olhai os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Qual é o outro sentido que eu vou buscar nesse texto? Quem sabe o que é lírio? Levante a mão. Quem sabe o que é campo? Levante a mão. Quem sabe o que é linho? Quem sabe o que é vestir? Quem sabe o que é olhar? Quem sabe o que é tecer e fiar? Então por que eu vou procurar um outro sentido para esse texto, se ele já faz sentido? Agora, você pega uma cabeça, por exemplo, a milenista, que gosta de alegorizar tudo. Não, Jesus não está falando de lírio literal, não. Isso é uma expressão, isso é uma alegoria. O lírio fala de um estado mental e a pessoa começa a inventar coisas. O pré-milenista, ele é o que menos altera o texto, porque ele é o que menos interpreta o texto. Porque tudo aquilo que faz sentido, ele não mexe. Sendo assim, se você for ouvir um pré-milenista, como você está ouvindo agora, você vai depender menos de mim, que sou o explanador, e você vai depender mais do texto sagrado. Porque eu vou interpretá-lo o mínimo possível. Só aquilo que exige interpretação. Aquilo que realmente é alegórico. E que não faz sentido no sentido natural. Então ele precisa de uma interpretação, porque o conteúdo é alegórico. Mas aquilo que não é alegórico de origem e que já faz sentido por si mesmo, eu não preciso interpretar, porque ele é o que é. Então, por que eu sou pré-milenista? Porque eu valorizo tanto o texto sagrado que eu me recuso a interpretar aquilo que já está claro demais. Eu me recuso a alegorizar aquilo que já faz sentido por si mesmo. Porque quanto menos eu interpretar, menos erro eu corro de cometer. Então o que é lírio? Lírio é lírio. Pronto. Qual o erro que eu cometi aqui? Nenhum. O que é campo? O que é olhar? Olhar é olhar, campo é campo. Linho é linho, tecer é tecer, fiar é fiar. Acabou. Qual o erro que eu cometi aqui? Nenhum erro. Porque eu estou deixando o texto falar por si mesmo. Diga comigo, quando o texto fizer sentido, não procure outro sentido. Pronto. Regra sagrada da hermenêutica. Tá? Então, enfatiza a interpretação literal ou normal das escrituras, reconhecendo que toda literatura tem figuras de linguagem que são interpretadas de uma forma figurada. Interpreta ou interpretamos o Novo Testamento à luz do Antigo. Então o pré-milenista, ele não é tapado. O pré-milenista, ele primeiro busca o sentido natural do texto, mas ele entende que toda literatura tem figuras de linguagem. Você lê certos textos de Shakespeare, se você não abrir a sua mente para as alegorias, você nunca vai entender nada que Shakespeare está falando. E Shakespeare não é Bíblia, é uma literatura, romances, peças teatrais, etc. Mas tem tanta alegoria, tanto simbolismo, que você tem que abrir a mente para aquele simbolismo, para você entender o que ele está falando. Está falando tudo em figuras de linguagem. As promessas feitas para Israel, aqui vem outra coisa fundamental do porquê eu sou pré-milenista. As promessas feitas para Israel no Antigo Testamento serão literalmente cumpridas durante o milênio sobre a nação de Israel. O amilenista e o pós-milenista, eles matam Israel como nação. Ah não, Israel desobedeceu a Deus, desonrou a Deus, o negócio de Deus agora é com a igreja.
Inclusive, foi o que deu origem a uma outra teologia chamada teologia da substituição, ou supersessionismo. Isso é uma teologia que existe hoje. Teologia da substituição é aqueles que acreditam que a igreja substitui Israel. Israel já era, esquece Israel. Agora é a igreja. Teologia da substituição. O único jeito de eu abraçar a teologia da substituição é rasgando Romanos 11 da Bíblia. Eu tenho que rasgar Romanos 11. E eu estou citando só um texto da Bíblia, sem contar tantos outros. Eu tenho que rasgar Romanos capítulo 11 da Bíblia para que a teologia da substituição faça sentido. De que Israel pisou na bola, o negócio de Deus agora é com a igreja. Não. O pré-milenista é o mais sensato, porque ele entende que Deus fez uma aliança com Abraão, essa aliança não será quebrada, e esta aliança foi feita em 2 estágios, a areia do mar e as estrelas do céu. Olha para a areia do mar, vê se você consegue contar. Não. Olha para a estrela do céu, consegue contar também não. Assim será a sua descendência. Então, Abraão tem 2 descendências. Uma descendência terrena, a areia do mar, que é a nação, os filhos legítimos da sua linhagem e da sua genética. E uma linhagem espiritual, que são as estrelas do céu, que é a igreja. Então, nós somos realmente filhos de Abraão, mas somos filhos de Abraão espiritualmente falando, por causa da promessa, porque nós herdamos a promessa que Deus fez para ele, mas a promessa foi feita para ele e para os seus descendentes. Então, primeiro a areia, a areia da praia, a areia do mar, depois a estrela do céu. Então Deus nunca cancelou a sua aliança com Israel, Deus nunca anulou o seu acordo. Portanto, tudo que Deus prometeu para Israel vai se cumprir e por isso precisamos de um milênio literal à frente. Porque se esse milênio não existir, promessas que Deus fez para Israel nunca se cumpriria, portanto a Bíblia perderia o seu valor. Entendeu? Aí o que o amilenista e o pós-milenista faz? Alegoriza tudo. Não, isso aqui não é promessa para Israel, isso aqui é simbólico, isso aqui é simbólico, isso aqui é simbólico. Isso aqui é... Aí você fica na mão dele, porque você depende do que ele diz. Não, isso é simbólico, isso não é. Isso é, isso não é. Então tudo que ele diz que é simbólico vai ser, tudo que ele diz que não é simbólico não será. Você está entendendo? Você fica na mão dele, você depende da interpretação dele para você entender o que é e o que não é. O pré-milenista não. Ele só interpreta à luz do próprio texto sagrado aquilo que não está claro. O que está claro, não mexa ali. Tá? Muito bem. Para o pré-milenista, para nós, os pré-milenistas, que eu espero que você também seja, haveria ou haverá 2 ressurreições. Quantas? 2. Quantas ressurreições? 2 ressurreições. Sendo que a primeira acontece em 3 etapas. Então são quantas ressurreições de novo? 2. Quantas? 2. Diga de novo, 2 ressurreições. 2 ressurreições. Pronto. Difícil? Fácil ou difícil entender isso? Fácil. O único detalhe é que nós entendemos na Bíblia que a primeira ressurreição acontece em 3 etapas. Então não são 4 ressurreições. 3 ressurreições e mais uma, que não são 4 ressurreições, são 2. Só que a primeira ressurreição, porque é uma linguagem de colheita, ela tem 3 fases diferentes, mas é a mesma ressurreição, em 3 fases. Ok? Haverá julgamento separado para os salvos e não salvos. Lógico, faz muito mais sentido. Como é que Deus vai julgar o salvo e o não salvo juntamente? Não faz sentido. Aí eles pegam textos como, por exemplo, aquela do bode e das ovelhas. Não, mas não faz sentido, pois o bode e as ovelhas vão estar todos ali à direita e à esquerda. Tudo bem, mas quando isso acontecer, os justos já terão sido julgados. Isso não vai acontecer por ocasião do julgamento. Não. Quando chegar o momento do bode e das ovelhas, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, as ovelhas já terão sido julgadas, já estarão glorificadas, já estarão curtindo por 1000 anos. Já vão estar surfando nas ondas do Espírito por 1000 anos. Está entendendo? Quando então chegar aquele momento, não, as ovelhas entram, vocês, os bodes, saiam da minha casa.
Isso aí é realmente no dia do julgamento final, mas o julgamento propriamente dito das ovelhas já terá acontecido, que acontecerá no tribunal de Cristo para as bodas do Cordeiro. E o estado eterno é uma extensão que segue naturalmente o milênio. Então, como é que nós cremos? Nós cremos assim. Em algum momento à frente, a igreja será arrebatada. Tá? E a igreja será arrebatada para dar início à grande tribulação. Grande tribulação durará 7 anos. No final dos 7 anos, Jesus vem com a igreja, restaura Israel e inicia o milênio. 1000 anos de governo. Dispensação do milênio. Quando terminar o milênio, já entramos automaticamente no processo eterno. Essa é a visão de João. Quando termina o milênio, a Nova Jerusalém desce do céu, Deus reformula a terra, uma nova terra, um novo céu, ou seja, a estrutura da galáxia, a estrutura do sistema solar, tudo vai ser alterado, vai ser tudo mudado. É um novo céu, uma nova terra e o sol desaparece. O mar some. Então, é uma nova estrutura eterna que continua naturalmente após o milênio. Então, termina o milênio, que é o governo de Cristo na terra, e nós entramos a eternidade adentro. Então, aí vem o julgamento, Satanás é solto para ser julgado, lançado no abismo, no lago de fogo. Os que não foram salvos, então, serão julgados definitivamente, é o trono branco, e pronto, harmonia para a vida toda, eternamente. Nós vamos entrar no processo eterno, suavemente, naturalmente, após o milênio. Entendido até agora? Fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Fácil, pronto. Muito bem. Então são quantas correntes? Quais são elas? Muito bem. Então vamos de novo? Pronto. Queira você ou não, você é um desses 3. O que quer que você acredite, você é um desses 3, não tem jeito. Ainda não surgiu um quarto. Muito bem. Dentro do pré-milenismo, agora vamos dificultar um pouquinho, porque ela falou que está fácil demais. Dentro do pré-milenismo, qual? Dentro do pré-milenismo tem uma subdivisão. Os pré-milenistas se subdividem em 3 categorias. Quais são elas? Mais uma vez. Terceira vez, como disse o sábio, para memorizar. Muito bem. Em algumas literaturas, no lugar de midi, você vai encontrar a palavra meso. Meso-tribulacionista. É a mesma coisa. Pré-tribulacionismo, midi ou meso-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Essas 3 categorias estão dentro de qual? Pré-milenismo. Então, o pré-milenismo, por sua vez, se desmembra em 3 correntes. Pré-tribulacionismo, midi-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, eu não vou gastar tempo falando do pós e do midi, porque o que importa é te ensinar o que é correto. Tá? O midi é aquele que acredita que a tribulação... Bom, deixa eu voltar um pouco atrás. Amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo estão fundamentados no milênio, ok? Pronto. Pré, midi e pós-tribulacionismo estão fundamentados na grande tribulação. Por isso que os 3 são pré-milenistas.
Então o que é que acontece? O mid-tribulacionista é aquele que acredita que a tribulação tem uma duração de 7 anos, mas que a igreja passará pela metade dela. Então a igreja vai estar aqui na terra durante os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. E então na metade da tribulação, porque na verdade eles até dividem tribulação e grande tribulação. Então quando terminar a tribulação, que é a primeira metade, antes de começar a grande tribulação, a igreja então é tirada. Esses são os mid. Os pós-tribulacionistas, eles querem sofrer mais. Porque eles acreditam que a igreja, que Jesus só volta no final da grande tribulação e que na verdade não existe nem arrebatamento da igreja. Jesus volta no final dos 7 anos e então salva a igreja, salva Israel e tal. Então eles acreditam que a igreja passa pela grande tribulação. Os pré-tribulacionistas, que são os mais espertos, graças a Deus, acreditam que Jesus virá em 2 etapas. Uma secreta para a igreja e a outra visível para o mundo. Agora deixa eu dar uma pausa aqui. Não sei se você percebeu um detalhe, como que um abismo chama outro abismo. Sabe por que que os amilenistas e pós-milenistas acreditam que tanto a igreja como Israel vai ser todo mundo julgado junto? Porque eles não acreditam que o pacto de Deus com Israel como nação permanece. Então eles entendem, a igreja é o novo pacto. Então, não há como ou porquê ter um arrebatamento secreto para a igreja e uma volta visível para Israel. Eles não tem porquê. Porque, na verdade, Israel já nem existe mais mesmo, não existe mais promessa, mais nada com Israel, o negócio agora é com a igreja. É um abismo que cava outro. Nós, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, como nós cremos que o pacto de Deus com a nação de Israel permanece, Deus não mexeu uma vírgula no pacto que ele fez com Abraão e nem com a nação de Israel, porque isso por si só anularia a fidelidade de Deus. Anularia. Você não vê no próprio livro de Daniel, quando nós estivermos mexendo com o texto a partir da próxima aula, você vai ver quantas vezes Deus diz, olha, vai acontecer isso, aquilo, blá, 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 mas o teu povo será salvo, mas o teu povo não sei o que lá, aqueles que os sábios resplandecerão. Deus nunca disse que ia deixar Israel de lado, que não importa o quanto Israel erre, peque, o que fez, desviou, abominou, não importa. Há uma promessa de Deus sobre esta nação que nunca será cancelada. Deus não pode cancelar isso. Então, ao entender isto, fica fácil você compreender que Israel é Israel e igreja é igreja. Nós somos 2 povos diferentes. O judeu pode se converter e vir para dentro da igreja. Pronto, ele passa a ser igreja. Mas enquanto nação, vivendo lá na Palestina, ou durante anos espalhado pelo mundo, não importa. Israel é um povo específico. E eles nunca serão a igreja. Israel é Israel. E a igreja nunca será Israel. A igreja é a igreja. Ao entender isso, que os 2 povos são diferentes, by the way, é por isso que nós precisamos de 2 testamentos. Por que precisamos de 2 testamentos se o povo é um só? Nós precisamos de 2 testamentos exatamente por isso, porque são 2 alianças. By the way, a palavra testamento, que é Bereshir, ou Berehir, é aliança. Aliança mesmo. Ou seja, há 2 casamentos, o casamento de Deus Pai com Israel e o casamento de Deus Filho com a igreja. São 2 casamentos. Ezequiel 16 fala desse casamento de Deus com Israel. Depois você lê com calma. Deus se casou com Israel, Israel traiu a Deus, blá, blá, blá. Aí o texto é muito bonito, é todo alegórico. Aí sim, alegoria. Muito lindo o texto. Mas aí vem o Novo Testamento e apresenta
a igreja como noiva do Cordeiro. Então são duas alianças, são dois casamentos, são dois povos, duas histórias, dois pactos. Eu não posso pegar... Os amilenistas e pós-milenistas, eles pegam um pacto só e seguem a linha do tempo. É um pacto. A Israel não quis, então Deus pegou a igreja e colocou dentro desse pacto e continuamos a caminhada. Não, Deus não fez isso. O primeiro pacto, ele está vigente, ele permanece. Deus não cancelou o primeiro pacto. Agora, a partir do primeiro pacto, Deus fez um outro pacto. Por que a partir do primeiro? Porque Deus pegou esse povo do segundo pacto, veio e enxertou no primeiro. Que é o caso de Romanos 11, que eu acabei de falar. Nós somos, ou éramos, zambujeiros bravos, para falar numa linguagem mais brasileira, urtiga. Eu e você éramos galhos de urtiga. E Deus pegou esse galho de urtiga, foi lá e enxertou na videira. E a seiva da videira está gradativamente vencendo esta natureza má da urtiga. E você vai virar videira. Você já é videira, porque você já está plugada no tronco. Mas vai chegar um momento em que 100% da sua natureza será videira. Porque a seiva da videira vai vencer você. Vai vencer a mim, amém? Então, esse é o ensino. Jesus virá em duas etapas, uma secreta para a igreja e outra visível para o mundo. Por isso que precisamos de um arrebatamento. O arrebatamento da igreja tira a igreja da terra. E durante o livro, são 8 aulas, não dá para falar tudo hoje, nós vamos ver isto, né? Que uma das razões é porque a 70ª semana de Daniel, do capítulo 9, é para Israel, não é para o povo, não é para a igreja, é para Israel. Então a igreja é tirada durante esse período da 70ª semana, quando Deus trata com a nação de Israel. A vinda secreta é conhecida como arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, onde Paulo usa o termo exatamente, arrebatados. Tá? E haverá 2 ressurreições dos mortos. Quantas? 2. Uma antes do milênio e outra depois. 2 ressurreições. A diferença é que a primeira ressurreição acontece em 3 etapas, de acordo com a colheita de Israel. Por exemplo, abrem Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Pronto? Diz assim, mas os outros mortos... Bom, vamos voltar no 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, que nós cremos serem literais. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Ponto. Esta é a primeira ressurreição. É aqui que os pós-tribulacionistas caem. Capítulo 20 de Apocalipse está falando da primeira ressurreição. Então, como que é possível haver um arrebatamento da igreja? Porque os que creem no arrebatamento da igreja, como eu, cremos, como disse Paulo, que nós, os vivos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12 em diante. Paulo diz que nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Então, ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, nos encontraremos com eles nas nuvens. Isso é suposto acontecer antes da grande tribulação. Como que Apocalipse capítulo 20, no fim do livro, 20, vem e me diz uma coisa dessa.
Olha, reviveram, os que morreram foram degolados, que não adoraram a besta, blá, 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 blá. Essa é a primeira ressurreição. Aí os pós-tribulacionistas, aqueles que querem ficar aqui na grande tribulação, dizem, tá vendo? Não tem como. Jesus volta no fim da grande tribulação, tanto para a igreja como para Israel. E a ressurreição dos mortos só acontece no final do livro do Apocalipse. Como que pode haver um arrebatamento 7 anos antes? Porque eles não sabem de um segredo que eu vou contar para vocês agora. Eu vou fazer uma denúncia aqui para vocês, que os pós-tribulacionistas não sabem. Nem os pós-milenistas, nem os amilenistas. Os que sabem do que você vai saber agora são os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, porque eles deixam a Bíblia explicar a si mesma. Ao invés de ficar arrumando explicações, eles deixam a Bíblia falarem por si mesmas, ou por si mesma. Então vamos à Bíblia. Estamos falando de colheita de almas. A que Jesus comparou a colheita de almas? Jesus está em pé assim, aí Jesus vira para os seus discípulos e fala desse jeito. Olhai para os campos. Olha como que eles estão brancos. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Pronto. Vamos deixar a Bíblia falar por si mesma. A que Jesus está comparando a colheita de almas? Alguém fale, por favor. A colheita de Israel. Jesus está olhando para um campo de cevada ou de trigo. Na verdade, trigo, ele fala branco, né? Estão brancos, campo de trigo. Jesus olha para o campo de trigo e diz, estão vendo ali como que estão brancos? Comecem a pedir ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, a colheita de almas está tipificado na colheita de Israel. Jesus está dando uma deixa. Se vocês quiserem entender como será a colheita de almas, estudem a colheita de Israel. É alegórico, é tipológico. Então, como é que era a colheita de Israel? A colheita de Israel é até hoje. A colheita de Israel funcionava em 3 etapas. Quantas? 3. Então você tem aqui, dentro desse campo aqui, dentro dessa igreja que nós vamos transformar agora numa fazenda, você tem aqui uma plantação de cevada ou de trigo, tanto faz. Vamos pegar o trigo. Trigo plantado aqui de fora a fora. Muito bem. São quantas plantações aqui? Quantas? Uma plantação de trigo. Não importa quantos pés de trigo tem. Então, são quantas colheitas que nós teremos? Uma colheita. Nós teremos uma colheita. Porque nós temos uma plantação de trigo. Agora, essa colheita, eu que sou o dono da fazenda, eu posso fazer essa colheita em quantas viagens eu quiser. Eu quero fazer essa colheita em 10 viagens. A minha caçamba não cabe 2 viagens. Eu vou fazer essa colheita em 10 viagens. São 10 viagens, mas continua sendo quantas colheitas? Uma colheita. Esse é o princípio do Velho Testamento. Só que não era dividido em 10 viagens. Era dividido em 3 etapas. Inclusive os textos estão aí para você ver. Primeira etapa chamada de primícias. Então nós temos uma primeira ressurreição já na Bíblia. Mateus capítulo 27, versículo 52. Que é um espinho na garganta dos pós-tribulacionistas. Como que João pode estar chamando
a ressurreição do capítulo 20 do Apocalipse de primeira, se nós já temos uma registrada em Mateus? Então nós já temos um problema. Porque se eu pegar esse texto de Apocalipse 25 e interpretá-lo da forma como eles o fazem, eu já tenho um problema, porque o texto passa a ser mentira, porque eu já tenho uma primeira ressurreição. Mateus capítulo 27, versículo 52. Está aí, uma ressurreição. Jesus ressuscitou, na ressurreição de Jesus, tremeu a terra, rompeu-se os túmulos, e um grupo de santos do passado ressuscitaram com ele. É ressurreição ou não é? Então essa tinha que ser a primeira. E não a de Apocalipse 20. Por que então que João continua chamando a de Apocalipse 20 primeira? Não, porque ela é apenas uma etapa da primeira. Ela é uma etapa da primeira. Ela é a última viagem da primeira. Mas é a mesma ressurreição, é a mesma colheita. Então, a primeira etapa já aconteceu, da primeira colheita, da primeira ressurreição. A primeira etapa já aconteceu, Mateus 27, 52. Pronto. Começamos a primeira colheita. Jesus vai lá, colhe alguns. Por que ele tinha que colher aqueles ali? Porque são as primícias. Ele não podia chegar diante do Pai com a mão vazia. Ele completou a obra, fez a obra, está consumado. Está consumado? Está. Então, cadê a prova de que está consumado? A prova são as primícias. Então, ele ressuscita um grupo e leva com ele. Entrega para o Pai. Entrega para o Pai. Entregou para o Pai? Entregou. Pronto. Começou a primeira ressurreição. A segunda etapa da ressurreição, que era chamada de colheita geral, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que é quando Paulo diz, não, nós não vamos preceder os que dormem. Não vamos. Então, ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados a encontrar com eles nos ares. E então estaremos com o Senhor para sempre. Ok. Então, no arrebatamento da igreja vai acontecer a segunda viagem dessa primeira ressurreição. A segunda etapa, é a segunda caçamba. Só que essa caçamba é bem maior, cabe bastante, bem mais areia. Mas ainda é a primeira ressurreição. Aí, ao som da última trombeta, então a igreja é arrebatada, os mortos ressuscitam, encontramos todos nos ares com o Senhor e vamos para a glória, para a celebração das bodas do Cordeiro. Muito bem. Eu estou descrevendo para você a colheita de Israel, como é que funcionava. O campo estava todo pronto, ok, vamos começar a colheita agora. Era uma colheita, mas como é que se colhe? 3 etapas. Primeira etapa é primícia. Como é que se colhia a primícia? Olhava qual era a parte do campo que amadurecia primeiro. Bom, a parte que está amadurecendo primeiro é essa parte aqui onde tem essa Bíblia preta. Essa parte do campo todo é a parte que está amadurecendo primeiro. Eles iam lá, marcavam, pum, 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 pum. Quando chegava na época da colheita, eles iam olhar, colhiam aquela parte. Colhia aquela parte, levava para o templo para consagrar ao sacerdote. A colheita continuava lá esperando. Pegou só aquela parte, trazia e entregava para o Senhor. No domingo de manhã consagrava a Deus. Pronto. No dia seguinte, começava a segunda etapa da mesma colheita. Aí iam lá, colhiam tudo, exceto os cantos e o que caía no chão. O que caía no chão não podia pegar, era lei, e não podia colher os cantos. Por quê? Porque o que caía no chão era para os estrangeiros. Então, ia colhendo, 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 tudo que caía no chão tinha que deixar no chão. O que cai no chão é símbolo da grande tribulação, porque caía no chão, os segadores vão pisando por cima, mistura na areia, é símbolo da grande tribulação. Então, está colhendo aqui, caiu no chão. É aquele crente descuidado, que brincou de ser crente a vida inteira, Jesus arrebata a igreja e ele cai no chão.
Aí ele vai passar pela tribulação. Esse vai mesmo. Esse vai ser pós-tribulacionista de qualquer maneira. Querendo ou não. Caiu no chão. A parte dos cantos, estou explicando para você porque são esses detalhes que confundem eles. Mateus capítulo 24, versículo 24, acho que 19, 18, 19, depois eu checo o texto exatamente, quando Jesus diz que, depois que ele fala da tribulação desses dias, o sol escurecerá, e o Senhor enviará então os anjos do céu para ajuntar os escolhidos dos quatro cantos da terra. Tem uma versão, não sei se é corrigida, que diz quatro ventos, é a mesma coisa. São essas coisinhas que confundem eles. Aí ele fala, olha aí, tá vendo? Isso aqui já é no fim da grande tribulação, quando os escolhidos são ajuntados dos quatro cantos. O que eles não sabem é que a expressão quatro cantos significa algo específico. Quatro cantos já está na última fase da colheita. Já foi colhidas as primícias, já foram colhidas a colheita geral, e agora na última etapa tem as respigas, que é o que cai no chão, e os quatro cantos, que era para os pobres. Os pobres judeus pegavam o canto, e os estrangeiros pegavam do chão. Então essa era a última etapa da colheita. Por isso que os anjos estão vindo do céu para reunir os escolhidos dos quatro cantos, porque esses são judeus. Ninguém na Terra é capaz de dizer quantos judeus existem no planeta Terra. Não existe um governo, não existe uma instituição, uma ONG, ninguém é capaz de dizer. Você mesmo aqui pode ser judeu e não saber. Brasil tem judeu adoidado, judeu que sabe que é judeu, judeu que não sabe que é judeu, judeu para todo lado. Na Segunda Guerra Mundial, eles se espalharam pelo mundo inteiro. Ninguém cumpriu exatamente o que Deus disse para Abraão. A sua descendência não será contada. Sem dúvida. É possível saber quantos chineses tem, quantos indianos tem, mas é impossível saber quantos judeus há no planeta Terra. Impossível. Então qual é o único jeito de reunir essa turma? Anjos. Único jeito. Final da grande tribulação, eles descem do céu, vão nos quatro cantos. Quando diz quatro cantos, primeiro está falando de uma colheita mundial, porque eles estão espalhados pelo mundo afora. Mas em segundo lugar, a Bíblia está usando uma expressão da própria colheita, porque Jesus está comparando a coisa. Olha os campos, Jesus está comparando. Então a Bíblia está sendo coerente consigo mesma, para mostrar que aquilo ali já é a última etapa daquela colheita. Uma colheita, mas que acontece em 3 etapas. Quem entendeu até agora? Então, posso fazer uma pergunta? Pode fazer 2. Então, nessa linha de raciocínio, todos os judeus serão salvos? Não. Não. No final sobrará um remanescente, porque vai haver um tratamento de Deus com Israel. Muitos vão morrer na grande tribulação. Muitos vão ser perseguidos, massacrados. Mas vai sobrar um remanescente. Esse remanescente é que herda a promessa, herda a aliança, e é com eles que Jesus entra o milênio adentro. É aqueles que reconhecerem que Jesus Cristo é o Messias. Tem gente que pensa que todos os judeus são salvos hoje. Não. Não são salvos. Salvação continua sendo exclusivamente em Cristo Jesus pela graça. O judeu também tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que reconhecer. Ok? Isso é o que eu acredito. Assim, não existe ser especial. Não existe salvação automática para judeu. Ninguém é privilegiado. Não existe. Todos têm só há um caminho de salvação que é através de Cristo. Cristo. Pronto, é exatamente isso. Então vamos a um resumo para a gente dar uma pausa para o lanche, que eu sei que vocês estão querendo lanchar. 31, versículo 31, obrigado. Mateus 24, 31. Quem achou? Leia, Jacó. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, Uhum. de uma a outra extremidade dos céus.
Então aí está. Então agora você já sabe do que a Bíblia está falando quando fala dos 4 ventos ou dos 4 cantos. Então, resumo das doutrinas do milênio. Para a gente fechar a conta. Vamos lá? Pronto, pausa. Então são 3 correntes que permeiam a escatologia. Vamos de novo, Pronto. E o pré-milenismo se subdivide em 3 correntes, que são elas? Pronto, maravilha. Pausa para o lanche. Vamos lá, voltamos em seguida.